Desde domingo passado nós iniciamos uma jornada meditando na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Faremos isso através dos 4 evangelhos. Mas hoje ainda estamos na introdução, fechamos hoje a introdução, falando sobre Jesus como Verbo de Deus, Jesus como sabedoria de Deus, Jesus como imagem de Deus. E à medida que meditarmos nessas coisas, diga para Ele, vá dizendo aí em oração, com as suas palavras, vá dizendo para Ele: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver, Jesus. Que estas mensagens nos façam ficar mais próximos de Jesus. Ao longo dessa jornada em torno da pessoa de Cristo, à luz dos evangelhos, é importante que nós tenhamos bem claro isto. A filiação de todos os filhos e filhas de Deus encontra seu fundamento na filiação primeira, que é justamente a filiação de Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai. A relação eterna do Filho unigênito com seu Pai é o modelo para a relação do Pai com filhos e filhas por adoção, filhos e filhas por fé, isto é, com todos aqueles que cremos em Jesus Cristo. A relação do Pai com seu Filho eterno é o modelo. O último texto bíblico que lemos no domingo passado foi Provérbios capítulo 8, versos 28 e versos 25 a 31, versos 22 e 25 a 31. E eu quero reler esse trecho da Escritura, Provérbios 8, versos 22, e saltamos para 25 a 31. O Senhor me possui. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Frequentemente essas palavras da sabedoria personificada, ou seja, da sabedoria como se ela fosse uma pessoa falando, essas palavras frequentemente têm sido associadas à pessoa do Filho eterno. Por exemplo, o teólogo presbiteriano Matthew Henry, os comentaristas da Bíblia Shed, os comentaristas da Bíblia King James, são alguns dentre incontáveis exemplos dessa associação de Provérbios 8 com a pessoa de Jesus Cristo, a sabedoria personificada sendo Jesus Cristo. Matthew Henry, por exemplo, diz, parece muito claro que é uma pessoa inteligente e divina que aqui fala, e que não se trata de uma mera propriedade essencial da natureza divina, pois a sabedoria aqui tem propriedades e ações pessoais. E essa pessoa divina, inteligente, não pode ser outro senão o próprio Filho de Deus, a quem as principais coisas aqui faladas sobre sabedoria são atribuídas em outras escrituras, ou em outros trechos da Bíblia. Comentário da Bíblia Shed sobre esse mesmo trecho, Provérbios 8, 22, 25 a 31. A sabedoria é personificada e revelada com perfeição em Jesus, o Filho de Deus e o Cristo. Só essa sabedoria tem o poder de falar com autoridade absoluta. O trecho dos versos 22 a 31 veio a se constituir, ao longo da história de Israel e da igreja, em um hino sobre a personificação e a obra da sabedoria divina em toda a criação do universo. Portanto, esta e outras passagens semelhantes podem ser interpretadas como uma antecipação
sobre aquilo que o Novo Testamento descreve quanto a Jesus Cristo como a própria Palavra de Deus, João capítulo 1, por exemplo, como também sabedoria de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, Colossenses 2 e João 5. Comentário da Bíblia King James sobre esse mesmo trecho de Provérbios, capítulo 8, versos 22 e 25 a 31. Este trecho, até ao fim do capítulo, é uma antecipação da voz de Cristo, proclamando a verdade antes de sua vinda ao mundo na estrebaria de Belém. Cristo estava na glória, mas não inativo, antes que houvesse mundo. Wolfhard Pannenberg, talvez juntamente com Karl Barth, o maior teólogo do século passado, conta para nós que na igreja primitiva, cito agora Pannenberg, afirmações dos provérbios sobre a pré-existência da sabedoria tornaram-se o ponto de partida tanto do conceito joanino do logos, isso nós vimos no domingo passado, no princípio era o verbo, o logos, a palavra. Tornaram-se, essas palavras aqui de Provérbios 8, tornaram-se o ponto de partida tanto do conceito de João sobre o logos, quanto da doutrina do logos defendida pelos apologetas do cristianismo primitivo. Apologetas são aqueles que defendem a doutrina verdadeira contra as heresias, ou das heresias. Esses são os apologetas. Os apologetas olharam para Provérbios capítulo 8, no início do cristianismo, e entenderam que essas palavras sobre a sabedoria são, na verdade, uma antecipação, falando de Jesus como o verbo, como a palavra de Deus. Eu preciso deixar bem claro isso aqui. Eu reconheço que há um debate sobre Provérbios capítulo 8, verso 22. Eu li aqui o início do trecho na Bíblia King James, dizendo: o Senhor me possui. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Eu sei, não sou alheio a esse fato, de haver um debate sobre o termo hebraico traduzido aqui como possui. É o kaná do hebraico, presente no verso 22, em o Senhor me possui. Don Stewart, um comentarista da Blue Letter Bible, diz o significado exato da palavra hebraica kaná, que é traduzida como criado ou me trouxe à luz, é debatido. Isso nós sabemos dentro da teologia. A palavra tem dois significados básicos. Pode significar criar, ou pode significar obter, possuir ou adquirir. Se a palavra for entendida como significando adquirir ou possuir, ou seja, o Senhor me possui, o Senhor me adquiriu ou me adquire, então Deus Pai estaria dirigindo a obra de Deus Filho na criação. Não teria, diz Don Stewart, nada a ver com Deus Pai criando Deus Filho, até porque o verbo de João 1:1 era Deus, portanto incriado, sem início nem fim. Se nós compararmos dois léxicos do hebraico, dicionários especializados da língua hebraica, o de Holliday e o outro de Strong, nós olhamos para esse verbo kaná e corretamente o traduzimos como, então fazendo uma análise comparativa de dois léxicos hebraicos, nós corretamente traduzimos como possuir, exatamente como a King James coloca, no sentido de ser Deus quem justamente erga, traga à luz a forma visível da sua própria sabedoria. Deus tem a sua sabedoria de forma palpável, e a gente vai ver isso a partir de agora. Há uma expressão visível, diríamos concreta, da sabedoria de Deus. A sabedoria se encontra, é certo, como o Filho eterno, como Jesus Cristo, por toda a sua existência diante de Deus. É isso que Provérbios 8 vai dizer para nós. A sabedoria está posta diante dele.
Estando sempre diante do Deus que é amor, a sabedoria está sempre louvando seu Deus e Pai. E neste sentido, justamente assim, Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, é a sabedoria de Deus. Jeremias, o profeta, fala para nós de dois paralelos, ou de um paralelo, digo, entre dois motivos de glória. Jeremias diz o seguinte: da sabedoria, ele fala para nós sobre a sabedoria que decorre do conhecimento de Deus. E Jeremias fala para nós da sabedoria que decorre do conhecimento humano autônomo à parte de Deus, o Criador. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, em Jeremias, força, riquezas e nem mesmo sabedoria humana são motivo de alguém se gloriar. A verdadeira sabedoria, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. A verdadeira sabedoria é esta: a contemplação e o conhecimento de Deus. Quantos aqui estamos em busca de sabedoria? Estas mensagens têm isso como alvo. Esse é o propósito. O Deus, diz Jeremias, que executa a justiça e o juízo. Nisto, nesta contemplação e conhecimento de Deus, nisso, diz Jeremias o profeta, nisto há riqueza, sabedoria e força. Olhemos para a eternidade passada. Antes do haja luz, antes da criação do universo, o Filho eterno, que exalta o Pai, que eternamente exalta o Pai, o contempla, o conhece, o louva. O Filho é a própria sabedoria. Quer saber o que é sabedoria? Olhe para Jesus. Eterno Filho de Deus, eternamente diante do Pai, eternamente conhecendo, contemplando, admirando e louvando o seu Pai. Esse Filho serviria de modelo. O Filho concederia propósito à criação que viria a nascer. Diga comigo: o Filho concederia propósito à criação. A criação viria a ser equivalente a esse Filho louvor. É no Filho louvor, é no Filho amado, que as coisas criadas todas, desde seu nascimento e para todo sempre, encontram seu desígnio, sua finalidade, seu propósito. É em Jesus que a criação encontra seu sentido de existir. É no Filho louvor. O Filho é a sabedoria de Deus como testemunha, como observador e louvador necessário, porque Deus é amor, Deus merece ser louvado e deve ser louvado. Vou voltar, o Filho é a sabedoria de Deus como testemunha, como observador, como louvador necessário e eterno da eterna divindade do seu Pai. O Filho é a perfeita concordância eterna com o Pai perfeito. Mas alguém diria: não poderíamos afirmar o mesmo do Pai em relação ao Filho? Ou seja,
que o pai seja a sabedoria de seu filho. Pois o pai também não contempla o filho amado e o louva e o elogia. O pai também não faz exatamente isso. Aliás, Provérbios 8 diz também isso. Ora, o filho é a palavra, a eterna geração do pai. O filho. É o filho quem está eternamente posto diante da sua origem perpétua. O filho é o ser gerado, não criado, gerado, eternamente gerado, como a palavra eterna do Deus eterno. O filho é sua sabedoria, enquanto justamente ele deriva do pai, como palavra, e retorna para o pai na forma de louvores, antes do tempo, ou seja, na eternidade passada, e também na história. O filho é o retorno ao pai. Daí que o filho, na história, também passa a ter a sua imagem. Se o filho primeiro é a imagem do pai, e daqui a pouco veremos mais detidamente o que isso significa, o filho também terá a sua imagem, que é a criação. O filho é origem, o filho é inspiração da criação. O filho necessariamente precisa ser chamado de o mediador. É o filho que faz com que a criação se volte para Deus. Porque a criação imita o filho. Ela encontra o seu propósito de ser no filho que adora o pai. E quando a criação encontra o seu propósito de ser no filho, o filho então se fez o mediador entre a criação e o pai. O filho é mediador eterno de toda a criação. Estamos juntos? O filho contempla o pai, o qual por sua vez contempla o filho. Mas o filho, com exclusividade, diz a Bíblia, é a própria visibilidade do pai, pois o pai habita em luz inacessível, é o pai invisível. À semelhança do filho, que é a visibilidade do pai, o universo é criado. O filho, que como vimos no domingo passado, é o verbo, é a palavra, é a automanifestação de Deus. Quando ocorre a criação, o filho tem as suas perfeições, como verbo, como palavra de Deus. Ele tem as suas perfeições, pois a palavra de Deus é perfeita. O filho tem as suas perfeições trazidas à luz, por meio da materialização chamada criação. Na criação vemos a perfeição do Filho. Ela é a obra do Verbo. Pois por meio da palavra de Deus todas as coisas foram criadas. O Filho como sabedoria é a exaltação contínua, eterna do Pai. Mas essa exaltação, em dado momento, se faz concreta, material, na criação. A criação revela as perfeições do Filho, da palavra de Deus. A criação dessa maneira exalta o Filho, mas ao mesmo tempo a criação exalta o Pai do modo como o Filho, enquanto Verbo, o faz. Então o Filho como Verbo exalta o seu Pai, e a criação como concreção do Filho, como materialização das perfeições do Filho, como obra do Verbo, também exalta o Pai. Por isso mesmo, dia após dia no Gênesis, durante a criação, vai se repetindo uma celebração, há um canto ali. Há uma frase que é uma comemoração soando todos os dias. É uma música, é um cântico. Os atos criativos são as estrofes da música.
As partes que vão mudando. É uma coisa no primeiro dia, é outra estrofe no segundo. Mas há um coro, um estribilho que se repete no final de todos os dias da criação. O coro que sempre se repete é este: e viu Deus que isso era bom. É a música. Você pode ouvir? É música. Quem compõe sabe que por vezes você coloca numa canção a parte mais importante, a parte que você quer que fique fixada, você coloca como um coro, como um estribilho. É a parte que vai se repetir. Essa parte da música, e viu Deus que isso era bom, exalta a sabedoria do ato criativo. Preste muita atenção. É a concretização. Esse é o meu filho amado em quem está todo o meu. Preste atenção. Essas duas frases são a mesma coisa. Preste muita atenção. Estamos juntos? E viu Deus que isso era? Esse é o meu filho amado em quem está todo o meu prazer. A materialização das perfeições do Filho, Verbo, sabedoria, imagem de Deus. É isso que está acontecendo. O Pai traz a beleza do Filho, imagem, para a visibilidade externa à Trindade. Vejam a beleza do meu Verbo. Vejam a beleza da minha palavra. Tua beleza me extasia e me faz cantar. Sabedoria infinita faz-me suspirar. O teu amor profundo fez-me renascer. Jesus, meu maior prazer. Jesus, meu maior prazer. Jesus, meu maior prazer. Mas quem primeiro canta isso é o Pai. No final do sexto dia, tudo estaria pronto a ser, toda a criação estava pronta a ser diante de Deus louvor do jeito que o Filho é. Assim como é o eterno Filho. Louvor ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. A criação se diferencia do Filho, evidentemente, pois não é eterna e não é divina. O universo nasceu de Deus no tempo, não é eterno, não é divino. Agora, bom, é justamente esse universo criado por Deus que, embora sendo perfeito, mas não sendo divino, depende permanentemente do Deus amor. Isso é muito bom, porque Deus é Pai de um universo dependente dele. Um universo feito frágil, não divino. Um universo que seria alvo eterno ou até o fim do derramamento do amor do Deus que adota e sustenta. Nós somos alvo do amor. Aliás, começamos o culto dizendo isto, lembra bem? Somos alvo do contínuo amor de Deus. Tanto quanto o Pai ama profundamente o seu Filho, ama profundamente o universo que foi feito conforme seu Filho. Em segundo lugar,
Se vimos agora que o Filho é sabedoria, precisamos encerrar vendo o Filho como imagem de Deus. O apóstolo Paulo fala acerca do Filho aos Colossenses, em Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16. Ele é, vamos dizer isso juntos, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém. O Filho eternamente gerado como palavra e gerado como imagem eternamente, possui por isso mesmo, por ser palavra eternamente gerada de seu Pai ou por seu Pai, desde sempre e para sempre, e por ser imagem eternamente refletindo seu Pai, o Filho tem a honra de ser o primogênito. Lógico, Ele é o único desde a eternidade passada eternamente gerado. Ele é o primeiro gerado desde sempre. Ele é o primogênito universal. E Paulo ensina algo para nós nessas palavras poderosas de Colossenses 1, versos 15 e 16. Paulo diz aos Colossenses, e também para nós, evidentemente, que o Filho tem justamente nisso, no ser imagem do seu Pai, o seu ser eterno. O ser do Filho é este, ser imagem. O Filho é, no dizer de Paulo, a imagem da invisibilidade. É o primeiro eu que se funda em Deus Pai. Mas Ele não é criatura. Ele é o primeiro eu que se funda no Pai, sendo exclusiva e igualmente divino. E justamente por ter no Pai o fundamento do seu eu, justamente por ser o verbo do Pai, como vimos no domingo passado, revelando a mente do Pai, justamente por ser a sabedoria do Pai, como acabamos de ver, contemplando-o eternamente e louvando-o eternamente, justamente por ser a imagem do Pai, ou seja, sua aparência, sua visibilidade, o Filho, justamente por ser verbo do Pai, revelando sua mente, sabedoria do Pai, contemplando-o e louvando, imagem do Pai, sua aparência, sua visibilidade, o Filho serve, exclusivamente o Filho serve como fundamento para toda a criação. Pois a criação precisa revelar a mente de Deus. Pois a criação precisa contemplar Deus e louvá-lo. Pois a criação precisa revelar o modo de ser de Deus. Senão não há porquê alguma coisa além de Deus existir. Porque Deus é suficiente. Estamos juntos? Só faz sentido haver criação caso a criação revelar Deus, o Deus suficiente. O Filho eterno, Jesus Cristo, é a imagem fundamental. Ele é a imago Dei fundamental. Ele é o padrão, o protótipo, o arquétipo. Michel Henry, filósofo cristão, chamaria Jesus, eu amo essa expressão de Henry, chamaria Jesus de o arque é o acima de tudo, arque-si. Ele é o grande eu. Ele é eu sou. Eu sou, é Ele. Adão em toda a sua glória antes da queda é imago Dei secundária. É cópia da imago Dei arquetípica, prototípica, fundamental, que é o verbo de Deus.
comentando a possibilidade de distinção entre o que simplificadamente chamaríamos de, simplificando, Imago Dei no Novo Testamento, que é Cristo, aqui é uma simplificação muito grande, e Imago Dei no Antigo Testamento, que seria Adão, comentando a possibilidade de distinção entre estas duas Imago Dei, imagens de Deus, Cristo no Novo como Imago Dei fundamental, Adão no Antigo como Imago Dei secundária, e uma ligação entre Cristo e a doutrina da salvação. Wolfhard Pannenberg, de novo ele, cita uma fala de um teólogo cristão do início do cristianismo, Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, eu vou já explicar essa fala, vai dizer o seguinte: pela referência do Adão imagem ao protótipo, deu-se à similitude criatural de Deus o sentido de uma destinação que visa o protótipo. Vamos entender isso aqui. Adão ser imagem e semelhança de Deus, é o que Irineu de Lyon está dizendo. Significa que Adão deve ser como Cristo, o protótipo, a imagem de Deus original. É isto. Prosseguimos. Volto à fala de Irineu de Lyon, que deve ser resgatada por via da assimilação ao protótipo, no processo de luta, ou da luta pela temática de vida ética do ser humano. Que ele está dizendo que a Imago Dei em Adão só permanece sendo Imago Dei pela comunhão de Adão com Cristo. Se essa comunhão é rompida, perde-se a Imago Dei. Voltamos a Irineu de Lyon. Uma destinação, diz ele, de ser como Cristo, que fracassou entre os primeiros homens e que foi levada ao alvo primeiro pela encarnação do próprio protótipo em Jesus Cristo. Ou seja, já que os seres humanos falharam em imitar o protótipo se fez carne, se fez homem. O modelo se encarnou. Retornamos então a Colossenses 1, 15 e 16, caminhando já para o final da mensagem. Vamos dizer juntos: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele, está muito fraco, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nota que Paulo inicia o trecho dizendo: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. O termo que aparece aqui no grego é eikon. Eikon. Eikon é traduzível como cópia, representação. Esse mesmo termo grego aparece em 2 Coríntios capítulo 4, traduzido também por imagem. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem, eikon, de Deus. Numa extensa nota de rodapé sobre este verso, a Bíblia King James diz o seguinte: Cristo é o próprio esplendor da glória de Deus. Ele é a verdadeira imagem de Deus, em latim, Imago Dei, na qual o homem foi originalmente criado, e na qual a humanidade salva está experimentando o poder da transformação, até que no final dos tempos, dessa era decadente, na segunda e gloriosa volta de Cristo, todos os crentes sinceros serão feitos à semelhança de Jesus. Ora, se o universo, e em especial o ser humano, foi feito conforme aquele que é a imagem de Deus, é claro que antes mesmo da criação, o unigênito já era imagem de seu Pai, mas nós perguntamos em que isso consiste propriamente para encerrar. No pensamento grego, e essas declarações são declarações do Novo Testamento grego, uma imagem partilha da realidade que ela representa. Então Cristo é a perfeita imagem de Deus, perfeita representação, perfeita manifestação. Meses atrás nós vimos aqui que Cristo seria, portanto, no dizer do Novo Testamento, a visibilidade do Deus aoratos
invisível, impossível de ser visto, sua exterioridade. Ser imagem é a possibilidade de representação. Então perguntamos, qual a face de Deus? Resposta: Cristo. Onde encontramos Deus? Resposta: Cristo. Paul Tillich diria: o Filho que eternamente é o visível do Pai, manifesta-se no aparecimento pessoal de Jesus, o Cristo. Se o Filho unigênito, então, enquanto palavra, refere-se a tudo aquilo que o Pai pensa e afirma, o Filho, imagem do Pai, refere-se a tudo aquilo que o Pai possa aparentar ser. Toda exterioridade, toda possibilidade de aparência, todo o modo de ser do Pai, somente Jesus Cristo conhece e pode revelar. João capítulo 14, versos 8 e 9, solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Verbo, diga comigo, verbo e imagem. Palavra, preste muita atenção nisso. Palavra e visibilidade. Essas duas coisas servem como mediadores entre a essência e aquilo que se encontra fora dela. A palavra e a imagem. A Bíblia diz que Jesus é o verbo e que Jesus é a imagem. Ele é o mediador entre a essência divina e tudo que se encontra fora dela. Isso significa que Deus é ouvido e visto por meio de Cristo. E como tal, o Filho não é mais agora o primogênito, ele é o unigênito. Tanto na eterna autogeração divina, quanto em sua manifestação para fora, somente o Filho é gerado como expressão do Pai. Jesus é anterior e acima. Lemos isso mais uma vez, recitamos isso 2 vezes hoje aqui, Colossenses 1, 15 e 16. Jesus é anterior e está acima de toda a realidade criatural. Qual demônio, qual entidade das trevas sequer chega perto de Jesus em poder? Nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Satanás, quem é Satanás perto de Jesus? Não é absolutamente nada. Não há uma batalha de bem e mal no universo em pé de igualdade, não é nada disso. Deus é absolutamente soberano sobre o universo, sobre a sua criação. Mas Ele deu aos seres humanos liberdade. Deus é ouvido e visto por seu Filho. Jesus, o Filho de Deus, está acima de toda a realidade criatural. No Filho, ser imagem e ser primogênito, ou seja, primeiro gerado, são conceitos sinônimos. Concluamos então. Jesus, como palavra de Deus, como sabedoria e imagem de Deus, é o modelo para toda a criação. A criação, no mais das vezes, é corpórea, nós sabemos disso, é material, é plástica, e precisa encontrar seu molde na forma e na essência, naquele ser que aponta e revela o Criador. Aponta para e revela o Criador. Em alguém que expressa toda a perfeição divina. O Filho Jesus Cristo é o modelo criacional. Mas o Filho, Deus é amor. Deixa a eternidade em dado momento e entra no tempo. Na sua criação, a imagem de Deus se encarna. O verbo se encarna. E Paulo afirma aos Colossenses, capítulo 2, verso 9: somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
somente em Cristo. Habita corporalmente. Vamos dizer isso juntos. Somente em Cristo. Habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Preste atenção. O Cristo seria plenamente Deus em carne humana. Portanto, humano. O Verbo se tornaria Deus conosco, o encarnado. Pleroma é o termo que Paulo usa aqui. Toda a plenitude de Deus é pleroma. Champlin vai comentar isso dizendo: os gnósticos, a seita dos gnósticos do primeiro século, costumavam usar esse vocábulo. Eles que diziam: olha, conhece-te a ti mesmo, é nisso que há a salvação, a luz é interior. Olha o que Champlin vai dizer. Os gnósticos costumavam usar esse vocábulo. Para eles, representava a totalidade das emanações de Deus, incluindo os seres vivos. As emanações mais elevadas seriam as várias gradações de ordens angelicais. Cada um desses seres, de acordo com o gnosticismo, compartilhava de uma partícula da divindade, sendo uma tênue manifestação de Deus, divina em si mesma, mas possuidora apenas de uma partícula da natureza divina total. Para eles, pois, o pleroma era a natureza divina acompanhada por seus atributos e manifestações. Mas como Cristo pode ser o pleroma de Deus? Paulo tomou emprestada essa palavra dos gnósticos e lhe deu um sentido todo seu. Para Paulo, Cristo possui a natureza divina inteira, com todos os seus atributos e manifestações, tudo concentrado em uma pessoa. O que os gnósticos diziam ou distribuíam entre tantas e tantas ordens de seres, o apóstolo Paulo atribuía exclusivamente a Cristo. A criação se inspira no Filho, mas não é divina. O Filho é Deus. Toda a natureza divina está em Cristo encarnada. Pá. E nós vamos agora para os 2 últimos textos dessa mensagem. Eu gostaria que você pensasse no seguinte, para sairmos daqui pondo fogo no diabo. Estamos juntos para pôr fogo no diabo? Essa é uma parte muito boa da história. Se por incrível que pareça, foi possível ao unigênito, ao Verbo de Deus, à imagem de Deus, à sabedoria de Deus, fazer-se humano. A vinda de Cristo ao mundo como um de nós proclama a possibilidade extraordinária de o ser humano ser feito Filho, Verbo, imagem, sabedoria de Deus. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele se fez um de nós para que nós sejamos como Ele. Ele veio romper a distância entre céus e terra. É isso que Ele veio fazer. Emanuel, Deus conosco, é um anúncio de Deus plenamente em nós e nós plenamente com Ele. Vamos aos 2 últimos textos e eu quero saber se temos aqui um povo pronto para dar glória a Deus. Segundo aos Tessalonicenses 1, versos 6 a 12, eu vou ler os textos em sequência. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá, esse alívio, quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier. Presta atenção na força dessas palavras. Ele, Cristo, vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, diz Paulo, que creram em nosso testemunho.
Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o último texto dessa mensagem, desta introdução, Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Continuemos na jornada de conhecermos mais a Cristo Salvador, Verbo, imagem, sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe.